Deixa eu dar logo o play do coisa. Novos planos, novas conquistas, esperam por nós. O olho não viu, ouvido não ouviu, o que Deus preparou para nós. Estamos aí, estamos ligados. Já tem gente com a gente. Aninha! Felipe, benção. Boa noite, Priscila. O que Deus preparou para nós, família, pode sonhar, mãe, seu filho vai voltar, pai, na mesa os pão não vai faltar, não vai faltar, promessas se cumprirão, bênçãos te seguirão, e o que passou, passou, o novo de Deus chegou, o novo de Deus chegou. Pode chegar. A gente está chegando. Em nome de Jesus. Vai marcando aí sua presença. Conversa em família. Começa a cantar junto com a gente aí. Conversa em família está entrando no ar. Entrando no ar. Oh, meu irmão, que coisa mais fofa. Beijo, meu querido. Novas realizações esperam por ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. A gente canta com a Carol, né? Só que não. Olha, não viu, a gente se esforça. ouvido não ouviu, o que Deus preparou para nós. Quer entender? O que Deus preparou para nós, família. Então, nós vamos começar a conversar hoje sobre, fechando o mês da família, nós vamos fechar pensando sobre como construir uma família abençoada. E nós gostaríamos de terminar hoje orando e crendo e desejando, profetizando a bênção de Deus sobre a tua casa. Isso não quer dizer que porque acabou o mês da família, as lives da terça-feira em Conversa em Família vão acabar. Não. A ideia não é essa. A gente vai continuar. A ideia é continuar trabalhando, entrando em outros assuntos, em outras áreas. Nós temos muito a falar e a trabalhar com os irmãos aí. Dividir um pouquinho, né? O pensamento certo, o pensamento errado, será que existe isso? Mas tem ponto de divergência, tem pontos né? de Convergência também. E pensando em família, conversa em família, nós conversamos sobre tudo. Não é porque é conversa em família que eu só vou falar de família, de pai, de mãe, de filho, de nora, de sogra, que podemos falar. Mas conversa em família sabe, os filhos sentados na mesa, a gente sentado, batendo papo, que foi se perdendo, porque com o advento do celular, aí cada um fica no seu cômodo, cada um fica no seu canto. Então, conversa em família é para a gente resgatar esse momento de nós trocarmos, conversarmos sobre
diversos assuntos que têm a ver com nós como pessoas, nós como crentes, ou nós como criaturas de Deus, filhos de Deus, nós nessa sociedade que nós estamos vivendo. Hoje nós vamos falar sobre como construir uma família feliz. Nós vamos... Abençoada, né? Abençoada. É mais do que feliz, né? É bem-aventurada. Toda família abençoada é feliz? Sim, porque a bênção vem de Deus. Mas tem família que é feliz? Pode ser circunstancialmente, mas daí você vai ter que entrar no conceito de felicidade. Pois é, porque tem família... tem pessoas que acham que são felizes. É, isso aí. Esse conceito de felicidade aí é muito divergente. Porque tem famílias, por exemplo, que não creem em Deus, que não seguem nenhuma religião, que não acreditam em nada, mas se consideram uma família feliz. Porque tem dinheiro. Harmoniosa. Porque tem dinheiro, porque tem posses. Não, porque as pessoas se porque compreendem. Não brigam. Tem a harmonia dentro do lar. Né? De repente eles se consideram uma família feliz, né? Dentro dos conceitos e valores. Então, nós estamos querendo fazer a diferença e trazer para essa questão da família abençoada. Para receber a bênção. Essa questão que a gente quer trocar. Então, Ana, Dalva, bem-vinda. Elane, boa noite. Magali. Lá de cá, aqui tem a Regina Azevedo, lá da Piabetá. Pastor Max, da Conceição. Que bênção, pastor Celso Antônio. Que bom. Acho que vai dar para fazer live de pastores. Não, já tem a live da ordem, aí tá bom. Tem? A gente vai... Tem? É que lá é só... Aí eu fico quieto no meu canto. Tá bom. Entendeu? A gente tá aqui por geral. A gente procura tentar não atrapalhar. Isso. Então nós vamos... eu vou lançar agora a primeira pergunta. Sempre eu lanço uma perguntinha logo de início, né? Você lembra quando criança... Isso é do seu tempo, tá? Do teu. Não me fala não, é tão nova que você Fala ele, nós estamos... Quando você era criança, qual era a importância de pedir a bênção do pai e da mãe antes de dormir? Você pegou essa época? Disso? De beijar a mão e tal? Você lembra? E aí, gente? Tem algumas famílias que tinham que Vocês beijar a pediam mão a de bênção geral, pra todo papai e mundo da mamãe? sala. A criança tinha que passar por isso. Fala aí. Quero ver a resposta de vocês. Antes de dar a minha, que a minha realmente é inusitada. Na verdade, assim, era importante isso? Essa é outra questão. A primeira pergunta é, quando você era criança, tinha esse negócio de pedir a benção? Você era obrigado a fazer isso ou você tinha prazer em fazer? Negócio, não é bom falar assim, negócio, né? Esse comportamento de pedir essa prática de pedir a bênção a papai e mamãe. Ô, irmão Brasil, família Brasil. Família Brasil tá ligado. Amém. Então, no teu tempo, não é meu não, no teu tempo. As opiniões vão surgindo. De pedir a bênção, como é que era? Olha, a minha vida inteira eu contei essa história. Quando eu nasci, meu pai tinha 63 anos de idade. Então eu sou filha da velhice. Eu sou a caçula do meu avô. Passei a vida inteira falando isso. Sou filha do meu avô. Então meu pai, ele não me criou com esse costume de pedir a bênção. Não. Quando eu fui conhecer os tios lá, gente, eu vou ter que falar. Na terra deles. Na terrinha deles. Que eu fui lá só para nascer. Eu prefiro não comentar sobre isso para dar briga, tá bom? Teresina, Piauí. Eu só fui lá para nascer, tá, gente? Eu não tenho cara de piauense. Nada contra os piauenses, mas eu me reservo. E aí eu fui lá, eu tinha 8 anos de idade quando eu fui lá pela segunda vez. A primeira vez para nascer e a segunda vez com 8 anos de idade. Eu não tive esse ensinamento. Respeito quem faz. Mas acho respeitoso quem faz. Pois Legal. Hoje, bem-vinda, linda. E aí, com 8 anos, eu fui lá para conhecer a família lá, da terrinha. Pastor Marcos Hackbach. Quando eu cheguei lá, os meus primos, que eram crianças iguais a mim, eles tudo pediam a bênção. Aliás, meus primos não, tudo os pais das crianças. Os meus primos de segundo grau é que era complicado, né? Uhum. Quando eu nasci, meus primos já tinham filhos.
Meus tios Você já foi tinham a netos. última de uma E geração. eu era a última de tudo. Vamos pensar assim, né? Senão a gente vai levar muito tempo aí. Então, todo mundo lá pedia a bênção. Para os avós, os tios e tal. Aí meu pai olhava para mim e falava, pede a bênção. Olhava para a cara dele, tipo, nunca pedi bênção? Aí, pede a bênção. Aí lá, toda noite, antes de dormir, eu tinha que beijar a mão de todo mundo que eu nem conhecia direito e pedir a bênção. No meu pai, aí, por conseguinte, eu tinha que pedir a bênção para ele. Quando nós voltamos para o Rio de Janeiro, pergunta se continuou. Meu pai falava, preciso ir para lá. Não pedi a bênção, não. Acabou. Isso não. Eu criei meus filhos também sem isso. Mas sempre abençoei eles. Essa era a questão. Aqui tem um comentário, a Elaine Andrade, nunca pedi, mas a minha mãe pedia para minha avó. Você não foi ensinado assim, né? É, isso aí. Então, eu não ensinei meus filhos a pedir a bênção, mas eu sempre os abençoei. Vai com Deus, Deus o abençoe. Então, eu sempre Palavras os abençoei. abençoadoras. Palavras né? abençoadoras. Então, eu não levava eles a pedir a bênção. Talvez as pessoas do tempo de hoje, né, não valorizem tanto isso, mas as palavras têm um poder enorme e elas realmente podem fazer muita diferença. Então, quando você declara a bênção, você está estendendo a tua mão em abençoar alguém, aquilo realmente tem poder sobre a vida daquela pessoa e vai também abençoar a tua vida, você pode ter certeza. Sabe que tem casais que se despedem, né? Um sai, vai trabalhar, tchau. E foi. Aí não tem um beijinho, não tem um cuidado, um afeto, né, meu velho? Gente, eu vou começar a te chamar de velho. Tudo bem, eu aceito. Tudo bem? Não, meu cabelo está indo embora, mas tudo bem. Branquinho. Então, tem casais assim, famílias que o filho, mãe, tô saindo, e sai. Eu acho que a palavra abençoadora faz toda a diferença. O ano passado teve um acidente com um operário em São Paulo. Ele caiu do edifício e teve um ferro atravessado no corpo. Ele foi para o hospital, ficou lá um tempo, poder tirar o ferro. Ele achou que ia morrer. E quando ele estava saindo do hospital já, depois de todo o processo de cura, perguntaram para ele assim, se você pudesse fazer alguma coisa diferente, o que você faria? Eu não sairia de casa sem me despedir das pessoas, porque eu fiquei com muito medo de morrer e não ter falado nada para eles. O quanto eu amo meus filhos, o quanto eu amo minha família. Então ele se ressentiu de ter saído de casa sem falar nada. E foi péssimo isso para eles. Né? Para ele ficou mal por conta disso, mas ele, graças a Deus, ele teve uma segunda chance de poder falar e de poder rever seus parentes e abençoá-los. Uhum. A Cristiane colocou aí que Legal. ela pede até hoje. Até hoje ela pede a bênção aos seus tios. E o Irmão Brasil falou que a gente pode escolher um hino que a gente depois vai tocar. Aí a gente vai escolher com calma, viu, Irmão Brasil, e enviar para você. Porque as pessoas da igreja estão pedindo para ele tocar e ele está gravando as lives. Depois ele vai tocar para a gente também. Muito bem, queridos. Pensando nisso, sobre a importância, como construir uma família abençoada. Então nós estamos começando a falar sobre a importância de você desejar, de você manter palavras abençoadoras sobre seus filhos, sobre as pessoas que moram na sua casa. Você nunca sabe o dia de amanhã. Nos dias que nós estamos vivendo, a realidade é essa. A gente não tem como prever nada. A gente abre o Facebook, as redes sociais, tem sempre alguém fazendo referência a alguém que partiu, né, infelizmente. E esse é um momento muito triste, porque tem muita família infeliz no tempo de hoje. E difícil pensar em formar uma família feliz e abençoada quando você está vivendo um momento de trevas. Verdade. Né? Eu queria ler o texto, eu acho que é legal a gente ler o texto. Bom, a gente vai ler o texto hoje, lá no Salmo 128.
Salmos é o livro da metade da Bíblia, né? Salmo 128. Ele é conhecido como o Salmo da Família. Por isso que nós vamos estar lendo ele. Você pode pegar a sua Bíblia, você pode abrir e marcar lá como o Salmo da Família. O título deste Salmo, Salmo 128, é Temor de Deus e Felicidade no Lar. Então ele fala sobre família bem alimentada, família alegre, família frutífera, família unida. Então são questões, temas que estão dentro desse salmo. Então, Salmo 128. Isso. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Verás os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Então esse é o texto básico, texto do Salmo 128. Ele aborda vários pontos em relação a o que pode ser padrão de felicidade para um, talvez não seja para outro, mas é uma referência de felicidade. E aí a gente vai observando, e eu quero provocar alguns questionamentos, eu acho que isso vai ser interessante para a gente pensar no que é ser abençoado. É interessante que a Bíblia começa a falar de bem-aventurado. Aí quando você vai pensar em bem-aventurado, não é só uma questão de ser feliz. Talvez a bem-aventurança ela ultrapasse a barreira da felicidade. Ela vai além, como uma superlativo. Então, seria abençoadíssimo, ou felicíssimo. Então, como é feliz o homem que teme ao Senhor? Família feliz não tem problema, né? É uma boa pergunta. Família feliz tem problema? Família feliz não tem Na problema. verdade, assim, tem alguma família que não tem problema? Se você for pensar por esse lado aí, a gente vai chegar à conclusão de que todas as famílias têm problemas, mas nem por isso elas deixam de ser uma família feliz, a bem-aventurada, abençoada. Sabe o que eu ouvi? Já ouvi há muito tempo isso. Se com Deus é difícil, sem Deus é pior ainda. Impossível. Tem fundamento isso? O que vocês acham? Gente, olha só, a gente pode partir por alguns pontos que vão nos ajudar a pensar, tá? O que impede, o que está impedindo a sua família de ser uma família abençoada, feliz, ou outra forma de pensar, né? O que eu preciso fazer para chegar e ser abençoado e ser feliz como família, né? Porque, por exemplo, hoje tem tantos casais que estão se divorciando sem lutar para restaurar o que foi construído. Nessa quarentena, tem muitos casais que estão se separando. Exato. O número de divórcio previsto por alguns advogados é que quando termine a quarentena, muitos vão dar entrada. Exatamente. E isso não é difícil de pensar, né? Está todo mundo dentro de casa. A convivência está mais próxima. Porque antes era mais fácil você fugir, você ir na sexta-feira, você ir jogar, ou você ir beber, né? Os casais, tem muita gente que ir para o futebol. Então, foge dos seus problemas fazendo outras coisas. Só que com essa quarentena, todo mundo tem que ficar convivendo dentro de casa. Então, suportar um ao outro, identificar quais são as suas mazelas, identificar quais são as suas questões, lidar questões com mal isso. Resolvidas, Exatamente. Né? Aquilo que você sentia, mas não falava. Então, começa a explodir borbulhar várias questões dentro da família. Essa questão que a Gris está colocando, ela nos leva a pensar
no início. Talvez algumas relações começaram de forma errada, um alicerce mal feito, e aí você tem uma construção frágil. À medida que os problemas, que a vida de casado é assim, o primeiro ano é a descoberta, depois os anos vão passando, vem as crises, as dificuldades, mas a vida não é só de problemas. Primeiro ano é um quiprocó. Primeiro ano de casado, gente, poucos vão dizer que são assim, é uma maravilha. Só fala assim, estamos no namoro. Não é não. Você tem que começar primeiro ano de casado, descobrir quem é o outro. E aí você descobre que o outro era mal acostumado, que o outro gostava de algumas coisas que você não gosta, né? O outro tem alguns hábitos que você não sabia que tinha. O outro te surpreende com algumas situações que você não tinha vivido isso. Então, o primeiro ano de casado, a gente chama do ano da adaptação, para alguns é ano de namoro. Mas para uma grande maioria não é não. E aí tem que ter uma paciência. Então, muitas separações acontecem logo no início. Cheguei à conclusão que não ia dar certo mesmo. Tem que ter paciência, querido. Hoje em dia, né, o fato de o namoro estar diferente, isso faz com que as pessoas não se conheçam verdadeiramente. Hoje em dia? Não, nos tempos atuais, a construção de um casamento, ela tem sido diferente e isso tem provocado resultado errado. Desde que eu me conheço, desde que eu me conheci, essa fala já tem sido nos dias atuais. Os dias atuais, dos anos 70 para cá, os dias atuais. Então, dos anos 70 do século XX. Então, as coisas já estão acontecendo assim, com os anos 60, que houve aquele boom, né, do amor e paz e amor, da liberdade da mulher e as conquistas. Liberou o sexo, mas não deram as regras, né? Paz e amor. Conclusão, as conquistas que vai se tendo. Então, tudo isso fez com que, final dos últimos 40 anos do século XX, né, e mais 20 agora, ou seja, os últimos 60 anos, têm sido anos bem diferentes daqueles tradicionais que Qual a gente é o principal alvo? A família. E aí você vê que você tem casais mal ajustados, que geram filhos com problemas, porque esses casais mal ajustados, esses filhos não terão base suficiente para dar os passos seguintes. Daqui a pouco eles estão formando família também, desajustadas. E aí a sociedade vai embolando. A vida a dois é muito difícil. É verdade, Elaine. Olha só. 5 Tem vários filhos. comentários aqui. Eu adoro a família da minha mão. 5 filhos. Você tem cada um de um jeito. Um mais magrinho e o outro mais gordinho. Aliás, se você pegar a sua mão, pega a sua mão aí, olha para ela. Tem 2 dedos que são do mesmo tamanho, mas eles não se encontram nunca. Você sabe quais são? 2 dedos da sua mão. Isso aqui é uma família. Levanta um pouco mais a mão. Aí, gente, tá vendo minha mão? Tá legal. Ok? 2 dedos da sua mão, que eles são do mesmo tamanho, mas eles nunca se encontram. Eles não fazem nada juntos, mas eles habitam no mesmo espaço. Sabe quais são? Vou deixar essa pergunta para você. Mas Deus fez isso? Fez. São 2 dedos que você tem, que estão na sua mão, mas eles nunca ficam juntos para nada. Eles não fazem nada juntos. Sei lá, você pode até inventar alguma coisa para eles fazerem juntos, tá? Mas é invenção sua. Porque na prática, normalmente eles não fazem nada juntos. Ok? Você já sabe quais são? Vou deixar isso aí para você pensar. Isso aqui é como uma família. Cada um tem um tamanho, cada um é de um jeito. Mesmo tendo uma mesma raiz, cada um se comporta dentro de uma mesma situação, cada um se comporta diferente. E a curiosidade já está respondido. Indicador e anelar. E anelar? É?
É isso. Cuidado pra você não fazer gesto feio. Gente, desculpa. Para com isso, me assustando. Assim, anelar... Os 2 dedos, não, anelar do anel, né? Anelar, esse aqui. O indicador é o maior. Não, a resposta não é esse não, são do mesmo tamanho. Não é não. Não, o meu, esse daqui é menor do que esse aqui. Olha lá, o meu, esse dedo aqui é menor que esse aqui. Não vou nem mostrar minha mão, que não vai dar. Não é esse não. Vai lá, a Priscila comentou, deixa eu pegar o meu comentário dela aqui. Esses ensinamentos sobre pedir bênção e tal, eles devem ser realizados com as crianças. Porque depois que chega adulto, esquece. Não, depois de adulto não. Depois de adulto não tem como, né? A vida a 2 é muito difícil. Vamos tentar conversar um pouquinho sobre esse texto que a gente tem na mão, que vai servir de referência para a gente pensar. O que vai pensando na mão aí e a gente vai pro como texto. Construir uma família abençoada. O primeiro versículo fala que o que é necessário para ter uma família abençoada. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Esse é o texto do primeiro versículo. O que é temer ao Senhor? Pega a Bíblia na linguagem de hoje. Vai pegar a minha Bíblia. Não, vamos comparar. Tá, gente, deixa eu pegar a outra Bíblia fácil. Aqui. Está tudo à mão aqui. Aí tem uma coleção de Bíblia aqui. E vocês vão ter a oportunidade de pensar. Andar nos caminhos do Senhor, temer a Deus. São 2 referências que o versículo do Salmo 128 está nos trazendo como referência para uma família abençoada. Bom, o primeiro versículo diz assim: há muitas bênçãos para o homem que ama e obedece ao Senhor, andando sempre nos seus caminhos. Esse é o primeiro. Então, que ama e obedece. Que ama e obedece ao Senhor. A Bíblia, na linguagem de hoje, ela fala que amar a Deus e obedecer a Deus está muito ligado com temer a Deus. Ou seja, seria um sinônimo. Tem muita gente que pensa que temer ao Senhor é ter medo de Deus. Ter medo de Deus é temor. Ter medo é uma forma de temor. Lembra de José, que nós meditamos algum dia atrás aí? Semana passada. Ele evitou cair em erro com a mulher do seu patrão, a esposa do Potifar, porque ele temeu a Deus. Ele falou, eu não quero errar contra meu Senhor. Ele poderia ter caído no erro, porque ele é um jovem e está na flor da sua idade. Mas ele preferiu falar, não vou fazer, porque para mim eu não quero errar contra o meu Senhor. Então ele resolveu amar mais a Deus e obedecer a Deus do que cair numa armadilha preparada para ele. Então, vamos entender que andar nos caminhos de Deus, Deus sempre estabeleceu o sinal de trânsito. Ou seja, quando que eu posso ir, quando que eu não posso ir. Quando está verde, quando está vermelho. Quando está amarelo, atenção. Então, a Bíblia, para quem não tem a Bíblia, dentro de você tem aquele sentimento, não vou falar da vozinha não, porque vai que o pessoal tem vozinha aí e complica tudo. Tem uma sensação, uma intuição dentro de você, que é a presença de Deus. Todos nós temos, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, todos nós temos a sensibilidade de saber quando eu vou fazer algo e esse algo é bom ou esse algo é ruim. Esse algo agrada a Deus ou esse algo não agrada a Deus. Então, todos nós temos essa sensibilidade para isso. Então, por exemplo, se você é jovem, se você não é mais jovem, se você é maduro, não importa. Se você for atravessar a rua e tiver um monte de carros passando, se você for atravessar a rua e o seu objetivo não é suicídio, você sabe que se você atravessar a rua com um monte de carros circulando, é um risco muito grande para você. Então você para. Então dentro de nós já tem isso. Mesmo que ninguém tenha ensinado,
Você, diante de um perigo, diante de uma situação difícil, você para. Eu achei interessante uma pesquisa que foi feita em psicologia, e eu estava observando, era um chão de vidro, né? Era uma plataforma de vidro. Isso foi na China, se eu não me engano. Não Em um lugar muito alto. Não, não é isso não. Não é isso não? Não, é a experiência mesmo em laboratório. Então era uma plataforma de vidro e até um determinado ponto ele estava coberto. Então, uma mesa de vidro, certo? Muito bem. E até aqui, vou botar aqui, né? Até aqui, Dá para ver, vai. dá para você ver o chão, tá bom? Tem o vidro aqui, mas você vê o chão. Daqui para lá é só o vidro. Só o vidro. Não tem nada embaixo. Então, o que se fez? Colocou-se uma criança que estava começando a engatinhar, 6 meses, 7 meses. E ela começou a engatinhar. Tranquilamente, ela começou a engatinhar. Nessa parte aqui, era possível se ver o chão, certo? Que não tinha risco. Ela continuou, ela foi andando e ela continuou andando. Ela não temeu perigo nenhum. Porque a ideia é que chegasse aqui e você ia cair, né? Porque não tem nada. Mas ela veio andando 6, 7 meses, 1 ano. As crianças elas vinham e continuavam andando porque a mãe estava do outro lado. As crianças já de 1 ano e meio, 2 anos, foram colocadas também aqui. E a criança ela vinha engatinhando, vinha andando. Quando chegava aqui, ela sentava. Ela não continuava. Ela olhava e falava, caramba, não tem fundo. Ela parava, ela não ia. Mesmo sendo um plano, como ela não via a parte segura, ela não ia, ela parava. O que isso significa? Que quanto mais inocentes nós somos, mais nós nos arriscamos. Sem freio? Nós não temos limite. Nós não temos limite. Você vai observar que a criança, você fala assim, você tem que falar para ela assim, não vai, senão você vai cair. Não sobe, senão você cai, não é? Mas que é porque ela não tem essa sensação, esse medo, esse temor do desconhecido. Ela não tem. À medida que nós vamos crescendo, e aí quando nós nos tornamos adultos, nós tememos aquilo que vemos e tememos aquilo que não vemos. E aí a única forma de andar nos caminhos do Senhor é crendo na palavra dele, naquilo que ele fala. Então, se existe uma lei dizendo não atravessem a rua fora da área lá, da o quê? Escada lá? Da faixa. Da faixa de pedestres, não vai, porque é perigoso. Atravessar na faixa de pedestres até... A grande questão que o Salmo coloca existe a posição de temer a Deus. Eu, chefe da família, digo assim, eu vou temer a Deus, eu vou andar no seu caminho, eu vou obedecer a sua palavra. Eu preciso fazer dessa verdade a verdade da minha casa, não só da minha pessoa, mas da minha casa. Agora, como fazer que o temor do Senhor seja uma decisão de todos da família? Então, eu estava falando sobre o que significa temer a Deus e andar nos seus caminhos, que é o que a Bíblia fala. Sim. Se eu não tenho Bíblia, não sei ler, não tenho Bíblia, não tenho acesso. É isso que eu estou falando. Como é que eu vou saber quais são os caminhos de Deus? E aí eu estou falando que todos nós temos essa acessibilidade de entender, de saber o que é certo e o que é errado. E quando nós fazemos errado, nós sentimos que é errado. Se você não é doente, se você não é um sociopata, psicopata, antissocial, não importa. Se você não é esse, tá? Você está no padrão o sensor vai ligar, natural, você vai ter esse sensor. Vai ter essa sensibilidade do que é temer. E temer a meu pai e a minha mãe, reconhecer, respeitar que ele já passou por essa experiência, que ele já conhece. A experiência do outro serve como e eu vou acreditar na palavra dele. Antigamente isso era mais fácil. Hoje fica, por quê? Esse hoje aí é de muito tempo, né? Por quê? Mas por quê? Eu faço porque levar um tapa na boca. Então eu tinha que aceitar e ficar calado. Mas hoje as crianças, elas querem saber o porquê que não pode. Não pode por quê?
Não pode por quê? E aí muitos estão se comportando exatamente assim. A dificuldade de ter uma família abençoada é porque a gente fica questionando a Deus em tudo. Tudo a gente questiona. Tudo a gente pergunta por quê. Quando teve a grande crise econômica que levou muitas empresas à queda, alguns pais se desesperaram porque não viram nos filhos a pessoa capaz de dar sequência aos seus negócios. Então, muitos empresários ficaram desesperados mesmo, porque não tinha a quem confiar a sequência do negócio. Sabe que muitas pessoas, por conta disso, se suicidaram, desistiram de lutar. Não viam a referência dentro de casa para uma sequência. Acho que o sonho de qualquer empresário, ou de uma pessoa que tem uma questão de estrutura familiar, empresa familiar, é que alguns dos filhos assuma o lugar e dê sequência no negócio. Meu sobrinho está assistindo, né, Júnior? E aí, tá ligado. Tá aí. E aí, o que ele fez? Ele montou um negócio com o meu... Eu acho que foi com o meu... Não, o Kleber irmão, tinha né? a oficina de costura lá, de reforma de banco. Não sei como é que foi direito esse negócio, Estofador, não. não era? Eu sei que o meu sobrinho, ele tem os 2 filhos dele Trabalhando com ele. Legal Então, isso. se ele não estiver presente, os filhos já têm um negócio para dar sequência. E já estão treinados, capacitados. Né? Legal isso. Então, isso é pensar no futuro, né? Pensar. Olha o que diz o verso 2. O verso 2 do Salmo 128. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Olha como é que fala lá na Bíblia Viva. Seu trabalho renderá muito, e em todas as áreas da vida ele será feliz. O Júnior confirmou a presença lá, tô ligado. Isso aí, tá aqui. Beleza. Então, ser abençoado, de que maneira a gente pode andar no caminho do Senhor e ver o resultado. A gente vê o resultado quando a gente vê o produto, o resultado do nosso trabalho. Não, é interessante isso, né? No Salmo 133 diz que ali o Senhor ordena a bênção. Pensa o seguinte, como você pode constatar que é abençoado? Acho que esse é o grande gancho que você tem para pegar aí. Aí o texto fala o seguinte, você vai trabalhar e será bem sucedido no seu trabalho. Vou voltar lá em José? Não, vou voltar em Jacó. Jacó, ele tripudiou e foi atrás da mãe dele, sabotou, roubou a bênção do irmão dele. Então ele fez uma coisa errada, mas ele recebeu a bênção. Sim. Então, mesmo fazendo coisa errada, ganhando bênção? A bênção não está negada e ela valeu. O que foi acordado entre eles como uma troca por um prato de comida, na prática aconteceu quando Deus validou. E a bênção valeu. O que Jacó foi bem sucedido foi por conta da bênção que ele tinha sobre ele. Então, foi feito um acordo e Deus botou o carimbo dele. No caso do Salmo 128, a gente está falando assim, eu sou o cara abençoado. Como é que eu posso dizer que eu sou abençoado? Em que se baseia essa minha expressão? Aí o Salmo está dizendo, você é abençoado porque o seu trabalho te faz bem-sucedido. Você e sua família estão tranquilos quanto ao seu trabalho. Isso é a forma de... E se eu tivesse desempregado? Vai acontecer, mas você não vai ficar sem a referência. Tem gente que no meio da crise cria oportunidades. Tem gente que no meio da crise se trava, paralisa. Aí é a diferença. Tem pessoas que a pessoa não sabia fazer nada. Eu me lembro de uma irmã que o esposo faleceu e ela começou a fazer comida, a vender salgados e para sustentar os filhos. Então, você não vai ficar parado, travado. Na hora que você enfrenta o problema, você vai ter sabedoria, vai buscar alternativas e vai encontrar soluções para ser bem-sucedido no seu trabalho. Aconteça o que acontecer. Se o seu trabalho se você fazia uma coisa, você vai se adaptar e vai buscar outra solução.
Ainda mais no tempo de hoje, que você está vendo pessoas sendo desempregadas todos os dias e muita gente fica sem alternativa. Então, essa capacidade de Dar a pensar, volta por de cima, né? intuir, de dar a volta por cima, é uma forma de ser abençoado. Sim. Tipo, a bênção não te deixa sem reação e paralisado. Você não fica prostrado. Você se levanta. Então, o temor ao Senhor faz isso. Eu tenho paz para me levantar porque eu sei que Deus está comigo. Sim. Seja num pequeno negócio ou num grande negócio. Deus vai estar comigo. O negócio é um empreendimento, né? Naquilo que você se coloca para fazer, você vai ser abençoado. Tem aquele negócio. Grandes empresas, grandes negócios, não tem? Pequenas empresas, grandes negócios. Esse negócio que eu estou falando. Mas a ideia, a questão do empreendimento, do empreendedor, hoje está sendo estimulado por isso, porque é uma questão de se investir, se colocar. Você não tem alternativa, você vai buscar recursos. Alguém escreveu uma coisa, muita coisa lá. A gente vai comentar agora. Tá. Pensa o seguinte. Eu estava até parei de pensar. Não. Luiz César de Jesus falou: muito bom participar com vocês. Que bom, Luiz César. Deus abençoe você. Amém. Priscila, é importante os pais responsáveis direcionar os filhos para assumirem responsabilidades, saber o valor de ganhar o pão de cada dia, não ficarem acostumados com tudo na mão, sem esforço nenhum. Isso é verdade, Priscila, porque tem pai que dá um tênis de R$400 para um filho e às vezes ele não tem os recursos necessários, se enrola numa dívida do cartão de crédito para dar um tênis de R$400 e o filho não tem noção se o pai está bem financeiramente ou se não está bem. Exato. Simplesmente faz acontecer. Exatamente. O Wesley comentou: Jacó roubou a bênção, mas depois fez uma aliança com Deus. É isso que nós estamos falando aqui. É isso aí. Que ele roubou ele trapaceou. Mas ele tinha feito um acordo com o irmão dele. O irmão dele é que esqueceu do acordo. Exatamente. Né? Então, quando ele fez um acordo com o irmão dele, Deus foi lá e chancelou esse acordo. Lá em Betel é que Jacó fez o pacto com Deus. No dia que ele estava fugindo, em que ele foi dormir no deserto, fez uma pedra de travesseiro, ele teve o sonho, viu a escada, os anjos subindo e descendo e tal. Aí ele acordou e falou: esse lugar aqui é tremendo, e fez um acordo com Deus, um pacto de vida com Deus. Né? Eu lembrei, quando a gente fala, estamos falando sobre construir uma família abençoada, e aí a primeira ideia que a gente tem é que nós somos abençoados entre nós abençoamos os nossos filhos e a bênção fica circulando aqui. Não. Você é um abençoador. Sim. Você que teme ao Senhor, você é um abençoador. Com certeza. E a sua vizinhança, quem está perto de você, quem vai agregando essa família, passa a ser participante dessa bênção. Isso aí. Passa a usufruir dessa bênção. Isso é bacana. A química é mais ou menos assim. Eu sou um cara feliz. Aí eu vou procurar uma pessoa feliz para casar. Aí, encontrei. Então agora nós dois felizes vamos formar uma família. Eu não vou procurar uma pessoa para ser feliz. Eu já sou feliz e a minha felicidade vai ser completa com a felicidade dela. A partir daí, nós vamos formar uma família e nós seremos abençoadores. Onde nós estivermos, nossa vizinhança, os nossos amigos, nosso trabalho terão reflexo da nossa felicidade. Exatamente. Então, quando a gente fala construir uma família abençoada, é porque a bênção vai estar na sua casa e ela vai ser multiplicada, vai ser multiplicadora para quem estiver por perto e quem agregar a essa família. O próximo verso... O verso 2 e 3. Agora o 3. Né? Tua esposa no interior da tua casa, ainda pensando nos itens que podem te fazer quais são constatar, as áreas, né? Que o Senhor Primeiro abençoa. é o seu trabalho. Agora, sua esposa no interior da sua casa será como uma videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da mesa. Deixa eu explicar isso aí para não pensar que a mulher tem que ser aquela mulher que tem filho... Tem mulher que tem 22 filhos, outra tem 50, 30. Aí quem tem mais, é mais abençoado. Não é isso. A questão não é isso. O que nós estamos tratando aqui é que há
a pessoa consente em estar junto e trabalha com essa pessoa para que a vitória seja de todos. Então, a esposa, no interior da sua casa, ela é uma mulher sábia, que edifica a sua casa. Ela tem o controle, ela administra isso com sabedoria. Então, o homem pode, por exemplo, na visão antiga, o homem sai e vai sustentar a casa, e a mulher administra. Hoje as famílias têm ritmos diferentes. Homem e mulher trabalham e devem ganhar a mesma coisa e ter a mesma capacidade de valor. Defendendo, gente. Estou defendendo, porque os tempos são outros. Tá? Foi o tempo em que a mulher era considerada o lado frágil da história. Não existe isso. Mulher já provou que é forte, mulher já mostrou que é capaz. E esse tempo de desigualdade não deve mais existir, de jeito nenhum, sob pretexto algum. A grande questão agora é entender cada um o seu papel na construção de uma família abençoada e feliz. Vou ler aqui na Bíblia Viva o verso 3. Tá. Sua esposa será uma fonte de alegria para ele. Seus filhos serão fortes e cheios de saúde como uma oliveira nova, reunidos à volta da mesa. Esta é a bênção que o Senhor dá ao homem que o ama e obedece os seus mandamentos. Não tem coisa legal, tem coisa melhor do que você ver filhos junto com os pais, participando do mesmo momento, tendo a alegria de estar junto ali, né? Poxa, filho doente é um problema sério, né? A Vanessa escreve, exatamente, somos felizes e só precisamos complementos, de complementos. Não é o cônjuge que traz felicidade. Não. Nós somos felizes. E a nossa felicidade vai favorecer que a outra pessoa que também é feliz seja feliz num pacto de vida. A gente constrói a felicidade juntos. Quando um vai carregando o outro, aí isso é problema. É isso aí. Tá bom? Essa é a família disfuncional que nós já falamos sobre isso. Uma mulher será como videira frutífera em casa. É difícil pensar, mas uma videira frutífera, a casa da minha mãe tem a videira frutífera. No dia que eu estava lá, foi em janeiro, né, que a gente foi lá, ela aproveitou o período para podar a videira. Então ela cortou o rapaz foi lá, trabalhou com o Marcelo, cortou todos os galhos que estavam excedendo, os brotos que estavam roubando a força, limpou. Nós tiramos vários sacos de lixo, limpou a videira toda. Só ficou os brotos, os brotinhos com e o galho de pau. Então só as novas. Você precisa ver que lindo que está. Ela já colheu. Ela mandou foto? Outro dia eu vi fotos. Pois é, depois você fala com ela que ela te manda. Vó, manda pra mim foto. Aí, conclusão, muitos cachos. Agora teve chuva e tal, derrubou um pouco, mas a videira não para, tem sempre cachos. Então a mulher é como a videira. Ela vai ser frutífera, ela vai ser produtiva. Não tem esse negócio de uma pessoa sendo oprimida e a outra bem-sucedida. Não existe felicidade quando uma pessoa está oprimida e a outra está bem-sucedida. Ou todos estão vivendo o projeto, todos são felizes, ou então não há felicidade. Aí o verso fala sobre seus filhos como brotos de oliveira ao redor de sua casa. A planta não vai morrer nunca. Saúde. É a semente da família. Uma geração louvará a Deus pela outra geração. A bênção do Senhor acompanhará a sua primeira, segunda, terceira, quarta e quantas gerações forem. Né? Vanessa colocou, se não fosse o André aparecer, ia decidir ser celibato. Quem mas sabe, não, né? Deus sempre tem um varão para ti, mulher. A vida é para ser reconstruída. Se você é um homem, Deus tem uma varoa para você. Não se abata. Não desista. Não desista. Não joga a toalha. Deus sempre tem o melhor, porque o prazer dele, a alegria dele é família. Então, tanto que foi Deus que falou, não é bom que o homem esteja só. Isso quer dizer para a mulher também. Entendeu? O homem aqui não quer dizer... A grande questão é que as pessoas não têm paciência para escolher dentro de um projeto de vida que venha de Deus. Então, às vezes, acontece de conhecer uma pessoa
não necessariamente precisa ser uma pessoa enviada por Deus, e aí a gente vê pessoas infelizes. Triste sorte. Mas aí acabou, né? Acabou? Arrumei o errado. Tem gente que abre mão até da fé, da vida cristã, da relação com Deus, Então, por causa de uma pessoa. Então, eu estou querendo fazer o seguinte, arrumei o cara errado. Ou arrumei a mulher errada. Bem feito para você. E aí, acabou minha vida. Agora resolve. Resolve. Não, gente. Não é não. Resolve. Não. Olha, Deus é o restaurador de qualquer relacionamento, de qualquer problema. Ele refaz aquilo que a gente pede para Ele, aquilo que a gente chora nos pés dele, Ele refaz. Ele restaura, queridos. Não vai nessa de que eu escolhi errado, vou pagar o preço, né? E acabou minha vida pro resto da vida. Não! Só na música do Tchan. Que Tchan? Que fala assim, pau que nasce torto, nunca se endireita. Só na música do Tchan isso vale. Porque a Bíblia fala que o que é tortuoso se endireitará. Todo vale será exaltado. Em cima dessa palavra. Se você tem uma plantinha, aí ela começa a crescer, e aí ela começa a envergar, o que você faz? Vai falando aí. Não, sim. Se você tem uma plantinha, e ela começa a ficar torta. Está crescendo torta? O que você faz? Você deixa ela ficar tortinha? Deixa? É isso que você deixa? Não. Eu não tenho problema, eu tenho um problema sério com planta, eu não sei cuidar de planta. Mas isso eu sei, que quando ela começa a envergar, você vai lá e coloca uma estacazinha, enrola, amarra, e até ela tomar prumo e ficar forte. Aí ela não enverga mais. A curva vai então esse negócio de pau que nasce torto, morre torto, não é conversa fiada. Se você cuidar, se você zelar, a tua família é a mesma coisa. Você pode ter nascido torta no relacionamento. O relacionamento pode começar do torto. Mas com Deus, nada que é torto fica torto. Porque o nosso Deus é o Deus da restauração. E aquilo que está torto, Deus endireitará. Eu acho que uma coisa legal nessa análise, o verso 5 fala assim, o verso 5 diz, o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida. Desde Sião quer dizer o seguinte, Jerusalém é onde está o trono do Senhor. Seria essa a ideia, tá? A cidade do Senhor. O povo de Israel então, a minha referência, ela precisa vir de Deus. A minha vida, ela precisa estar firmada num projeto que nasce de Deus. Lembra quando eu falei do texto das águas purificadoras? As águas purificadoras, elas nasciam a partir do trono. Lugar santo. A água saía do trono e ela escorria, e por onde ela passava, trazia vida. Então, lembra do profeta Daniel, quando ele soube que tinham assinado uma escritura contra ele, lá no capítulo 6, do verso 10, ele vai para o seu quarto e abre as janelas onde estão na direção de Jerusalém, e lá ele coloca as suas orações para o Senhor. Então, entenda bem, o segredo para você ser bem-sucedido num projeto que está apenas começando é direcionar a sua vida para Jerusalém. A sua fonte vem desde Sião. Desde Jerusalém, desde Sião, é que vem a fonte daquele que busca ser bem-sucedido. Não há vitória ou bênção longe do Senhor. Não existe isso. O José de Freitas falou, é igual a música do homenzinho torto. Isso aí. Havia um homenzinho torto que andava num caminho torto. Aqui é a Bia, não é o Zé. O Zé é o marido dela. Tá. Bia aqui. A Bia está falando, é a música do homenzinho torto. É isso aí mesmo. O homenzinho torto, ele só se endireita quando ele encontra uma referência. Vamos cantar a musiquinha do não. Como é que o pessoal vai saber a música? O pessoal sabe a música da Aline Barros. Não sabe não. Havia um homenzinho torto, que morava numa casinha torta, que andava no caminho torto, sua vida era toda torta. Um dia o homenzinho torto, a Bíblia encontrou,
E tudo que era torto, Jesus endireitou. Então, quando esse homenzinho torto está andando lá do seu jeito e encontra algo que pode consertar, Deus vai fazer com que ele seja colocado tudo que é no tortuoso eixo. se endireitará. Eu lembro quando a gente tinha moleque, né? A gente era moleque, tinha as bicicletas. Quando você era moleque. Claro, a gente levava a bicicleta para consertar. E lá na igreja tinha um monte de moleque que tinha bicicleta e a gente saía com as bicicletas para fazer rodar perto de Brasília lá. Então a gente fazia muita coisa. Ele é de Brasília. Eu sou de Brasília. E aí a gente levava a bicicleta para fazer a manutenção. Uma das coisas que tinha necessariamente que fazer era desempenar pneu. Então o cara botava a roda lá e aí ele ia ajustando raio por raio até o pneu estar a roda certinho. Ela não podia fazer movimento nenhum, ela tinha que estar certinha. Dá trabalho, sim. Dá trabalho. O cara ia eixo por eixo, ajustando, apertando. A bicicleta de corrida, a gente andava em grupos. Então a bicicleta tinha que estar certinha mesmo, era muito legal. E a gente tem que se submeter àquele que pode fazer ficar no lugar. O Eliezer está testemunhando que ele conhece casamentos que foram transformados por Deus. Isso é maravilhoso. Você precisa depositar no altar. A sua referência é Sião. Você vai ver Jerusalém ser bem-sucedida. E a graça do Senhor estará sobre a sua vida. Então não tem esse negócio de casei errado. Tá, casou errado. Se você casou errado e os dois temerem a Deus, lembra do temor? Os dois temerem a Deus, vocês vão se colocar na presença de Deus, buscar a Deus, e Deus é o Senhor para restaurar. Acabou o amor. Acabou o amor. O que a gente faz? Bom, isso contraria a palavra. Duas referências. Primeiro, só para responder anteriormente, fala assim, lá em 1 Coríntios, capítulo 7, fala sobre o casamento. Então, o capítulo todo é sobre isso. Aí ele fala o seguinte, que se você é cristão e casa com uma pessoa não cristã, mas ele consente em casar com você, sem que isso seja um problema, não descase, fique junto. Essa união, a pessoa cristã, ela santificará a união. Tá? Se não consente, aí vai entrar em conflito. O Senhor, ele não orienta que haja julgo desigual. Tá? Mas se há consenso, se há consentimento, não se descase. Agora você perguntou, a segunda parte? Em relação a... O que foi? Ai, meu Deus do céu. Tô velha, gente. Me ajuda aí. Não, em relação ao casamento, o Eliezer falou sobre a questão do Me ajuda aí, Deus transforma o casamento. Tá? E, agora, tem que haver esse consenso antes. Aí vai voltar o assunto, vai voltar. Mas é importante você entender que Deus, ele é o direcionador de todas as coisas. O meu comentário aqui que vai voltar o assunto. Gente, eu esqueci. O segredo do homem torto é o arrependimento. Se não houver uma verdadeira mudança, vai continuar andando torto e uma hora desequilíbrio cai e aí pode ser fatal. É isso aí mesmo. Tá? O arrependimento, ele não é questão de consciência pesada sobre remorso, sobre alguma coisa. É mudança de atitude, mudança de mente, mudança de postura. Aquilo que era errado, eu vou eliminar da minha vida e vou construir uma nova ação. É isso aí, concordo. E agora, não voltou, né? Claro que não. Então vamos dar sequência. Falei. Pediu para parar e parei. Não, é porque era o comentário que estava na hora. Depois a gente vai voltar. Depois eu enfoco ele. Tudo bem, faz parte. Depois eu pego ele pelo nariz. Ai. Vamos lá. Nós estávamos falando sobre a questão da referência de ser Jerusalém. Tá explicando que Sião significa lugar santo. Aí ele fala, para que vejam a prosperidade de Jerusalém. Aí você tem duas fontes de vida longa.
né? Que o temor a Deus faz a vida ser abençoada. E a prova da vida longa é a honra aos pais. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias de vida na terra. Isso é bênção. Que o Senhor teu Deus te dá. Promessa de bênção. Isso é bênção. Tá? E a prova disso é você, à medida que você continua vivo, você vê os filhos. Você continua vivo, você vê os netos. Tem gente que continua vivo e vê bisnetos. Meu irmão já chegou nos bisnetos, gente. E se você pensar, vai chegar o tetaraneto, como o pessoal fala. Tataraneto, né? Terceira e quarta geração. Isso é o quê? Prova da bênção do Senhor. Esse será bem-sucedido, bem-aventurado o varão que teme ao Senhor. Verá os filhos dos filhos e a paz sobre Israel. Tá. Então vamos lá. Estamos chegando quase ao final. E aquela pergunta que eu fiz, que sobre eu não os me dedos. lembro. Eu estou intrigado. Agora os dedos, Não, né? você perguntou sobre a questão da família lá em cima, né? Não lembro. Não? Não lembro mais. Não lembro. Eu falei, bom, Meu vamos lá. Deus do céu. Eu não lembro. Só porque tá fazendo Eu vou ter que aniversário assistir. amanhã, aí fica falando que não lembra mais nada. Eu não. Tá ficando mais velho um dia só. Eu tô fechando meu ciclo hoje. Amanhã. Por quê? É o ciclo de Hoje é o 60. último dia de 59. Quinta-feira começa a ver o primeiro dia de 60. Não é legal isso? Gente, eu vou começar o 61 em quinta-feira. Você fala assim, não entendi nada. Eu falei, não, depois Melhor você perder explicar tempo. isso aí. Não. Oxe. Explicar isso? É. Vai deixar todo mundo doidinho. Não. O Vocês pessoal tá querem contando a ficar idade doidinho? errado. Gente, vocês estão contando a idade errada, tá bom? Vou deixar vocês todos apavorados. Amanhã eu vou fazer 60 anos. Amanhã eu vou fechar meu ciclo dos 60. Aurinete! Linda! Ela lembrou. Quando acaba o amor? Foi a pergunta que eu fiz. Viu? A Bíblia diz que o amor jamais acaba. Aurinete! Saudade Valeu, linda! Nete. Obrigada, Nete. O amor Quando jamais acaba. Às vezes, lembra daquela semente que caiu entre os espinhos? Aí os espinhos crescem juntos. E aí, à medida que os espinhos crescem, eles sufocam. E aí a semente morre. O que acontece é que... Não, deixa eu terminar o raciocínio. Você pode falar à vontade, o que você quiser. Eu nunca vou impedir você de falar nada. Gente, me ajuda aí. A grande questão é que a semente do amor, ela precisa ser regada, cultivada. Ela precisa ser forte. O amor é o suporte. O problema é que às vezes as pessoas se envolvem com dívidas, se envolvem com relacionamentos extraconjugal, se envolvem com problemas de trabalho, doenças, relacionamentos com sogro, sogra, etc. e tal. E aí, a semente do amor, que é a coisa mais importante, ela não cresce forte e aí os problemas sufocam. Tá vendo? Ele não para. Tá, falei, pronto. Para! Falei, vai lá. Eu fiz a Fala pergunta. Né? E quando acaba o amor? Acaba? Se nós estamos construindo, tá rindo, né? Tá rindo. Na tua casa deve ser a mesma coisa. Quando acaba o amor, não é quando acaba o amor, não. Nós estamos construindo uma família... O amor jamais acaba. Fica quieto. Como construir uma família abençoada. Não é o princípio? E aí nós estamos falando de um salmo que restabelece, que mostra que o valor da família está em Deus. Gente, Deus é amor. Deus não é sentimento. Deus é realidade. Então, hoje tem muitas famílias, muitos casais, dizendo assim, eu não amo mais meu marido, eu não amo mais minha esposa, eu não amo mais meus filhos, eu não amo, eu não amo, eu não amo. Quem é o restaurador desse amor é Deus. Se houver a presença de Deus nessa família, nessa casa, o amor volta. Porque Deus é amor. Entrou o amor, que é a presença de Deus, restaura relacionamento, restaura, renova a relação. Então não tem esse negócio de acabou o amor. Havia paixão? Havia sentimento entre vocês?
Será que existia? Ou eles estavam fazendo um contrato de relacionamento? Então, isso tudo é levado em conta quando a gente está fazendo aconselhamento. Qual era a base de construção dessa relação? Porque se vocês querem estar juntos e vocês querem restabelecer o amor, a presença de Deus restabelece. Uma das coisas que a gente faz quando trabalha com casais é fazer com que eles se lembrem como era antes, no início. Tentar restaurar lá no começo. Como é que vocês se conheceram? Como é que surgiu o amor, o sentimento? Aí eles vão lembrar de coisas que eram boas e que a vida foi levando para longe. Aí quando você vai ver, os anos vão passando e a vida vai ficando chata, complicada, difícil. Mas o que foi a base inicial, por isso que quando chega lá na hora que os filhos vão embora, cada um vai para sua vida, vai casar e tal, o lar fica vazio, aí tem aquele problema do ninho vazio, né? Síndrome do ninho vazio. Por quê? Porque não tem nada, não tem base. Construído, a relação não foi, não tem suporte. Obrigado, Elsa, estou ficando sexy. Sexagenária. Meu Deus. Isso foi elogio, né, princesa? Perfeito. Meu ex maravilhoso, preciso sair para o treinamento. Deus continue abençoando você. Depois você Valeu, assiste o resto, tá bom, Júnior? Vai lá. Tá terminando também já. Nós estamos chegando ao final. Então, uma coisa que eu fiquei de falar foi aqui. Logo no início eu apresentei a mão. Os dedos, né? Os dedos. Tem 2 dedos aqui que eles são do mesmo tamanho, mas eles nunca se encontram. Nunca se encontram. Eles estão distantes. Sabe qual é? Obrigada, gente. Olha os bolos já cantando parabéns para mim. É o dedo mindinho e o dedão. Você pega o dedinho e coloca aqui, ó, do lado. Igual. Você vai ver que eles são do mesmo tamanho. São diferentes na largura, mas eles são do mesmo tamanho. E eles nunca estão próximos. Não tem como você fazer isso. Você não pega nada assim. Você não... Vou pegar a ponta do... Ninguém faz isso. Naturalmente, ninguém faz isso. Fiquei sem esses dedos aqui. Isso aqui é Libras, né? Também é Rangelus. Só isso. Porque eles não ficam juntos. Nunca. Aqui eles estão próximos. Mas esses 2 aqui nunca vão estar próximos. Nunca vão estar próximos. Ih, tô parecendo marionete aqui, ó. Né? Esses 2 nunca. E o Ronaldinho Gaúcho sempre faz assim, eles são do mesmo tamanho. Mas nunca se encontram. Mas eles são da mesma família. Porque se você, coisa de Lula, né? Ficar com menos um dedinho... Deixa quieto. Você vai ter dificuldade para poder segurar as coisas. Porque causa instabilidade. Se você ficar sem o dedão, para você pensar algo, escrever, você vai sentir a instabilidade. É um processo de adaptação. Então, a mãozinha é feita com 5 dedinhos, justamente porque é uma formação de suporte. Então, eles 2 nunca ficam juntos, mas eles fazem parte da família. Você tem pessoas diferentes na tua casa. Tudo bem, pode às vezes não estar sempre juntos. Eles 2 não podem estar juntos, mas em família vocês estão juntos. Então, isso é uma construção. Isso daqui é a bênção de Deus. Todos têm a mesma raiz. Legal. E podemos estar juntos. Tá bom? A última palavra que eu queria dizer para vocês em relação a esse texto aí é a última frase que fala paz sobre Israel. Você verá os filhos dos filhos e a paz sobre Israel. O lar bem abençoado, bem-aventurado é um lar de paz. Olha essa frase que nós vamos ler juntos aqui. Deus é o autor da família. Nós somos seus personagens e temos um roteiro escrito por ele a ser seguido e obedecido. Lembra que seguir e obedecer é o mesmo que temer. Temer. Tá certo? Deus quer ser o autor da sua casa. Muitas vezes você precisa ter coragem para decidir entregar a Ele o comando. Deus não quer só estar na sua casa como uma visita. A visita você coloca sentada na sala, né? Não dá a ele acesso à cozinha para ele mexer na geladeira e tal.
Uma visita é assim, você fica lá quietinho. Agora, é importante você entender que ele é o autor da família. Ele é quem faz as coisas acontecerem. Nós criamos barreiras. Nós criamos barreiras para que a família não seja abençoada ou para ser impedimento da bênção chegar. Então, nessa noite, nessa live, nós estamos querendo dizer para você, coloque a sua vida na dependência de Deus e deixa Deus agir na sua família. A Priscila colocou lá, quando um dedo adoece, a mão inteira sente. Exatamente. Uma pessoa da família que está mal, todos sofrem. Todo o corpo todos acaba sofrem. sofrendo também. Né? E o que nós queremos para a sua casa, para a sua família, é que todos estejam bem. Todos. Nós vamos orar e queremos colocar a sua família no altar de Deus. Tá bom? Vamos orar. Vamos orar? Pai amado, nós glorificamos o Teu nome nessa noite, Senhor. Sabemos que Tu estás aqui. Tu estás, ó Deus, com cada vida, com cada família representada que está nos ouvindo agora. Amém. E eu quero, Senhor, colocar diante de Ti que, assim como Tu abençoaste Jacó, assim, Senhor, como Tu derramaste a Tua graça sobre a família de Davi, ó Deus querido, assim como Tu derramaste a Tua unção sobre filhos Teus, eu quero agora, Senhor, clamar e profetizar bênção sobre as famílias dos Teus filhos, Amém. Daqueles que estão ao alcance da nossa voz. Pai amado, em nome de Jesus, Seu restaurador da relação familiar, Seu restaurador da saúde familiar, Amém. Seu restaurador do amor, Deus. Que não seja um sentimento, mas seja uma ação nítida. Que os Teus filhos, as mulheres, ó Deus, sejam como videiras. Que, ó Deus, frutifiquem. Que essa palavra, Senhor, que a Tua palavra possa frutificar na casa dos Teus filhos. Amém. Ó Deus, que eles possam, ó Deus, ser abençoadores nos seus vizinhos, por onde quer que passarem. Que eles possam, ó Deus, receber essa bênção, essa unção nova sobre as suas vidas. Amém. Não permita, Senhor, que o inimigo venha roubar a semente que vai destruir as famílias. Amém. No nome de Jesus, cerca com o Teu anjo, cerca com a Tua graça, cerca, Senhor Deus, com a Tua força, com o Teu poder, todas as famílias que estão ao nosso alcance, para que, ó Deus, eles recebam o Teu cuidado permanente. Amém. Que haja saúde, que haja prosperidade, que haja, ó Deus, emprego, fortalecimento, ó Deus, que haja a Tua ação sobre a vida de cada um. Amém. Em nome de Jesus, que Jesus seja o centro desses lares e que a Tua bênção seja derramada em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu quero agradecer a Ti, Senhor, pela vida da Gleide, porque ela está fechando um ciclo, como ela disse, completando mais um ano de vida. Amém. Eu quero Te agradecer pela vida dela, porque o Senhor tem sustentado a vida dela, dado a ela Jesus. saúde, Glória ao alegria. nome, Pai. Eu quero Te pedir que o Senhor renove as suas forças e dê a ela aquilo que ela deseja no seu coração. Amém, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque ela está aqui, está bem, está com saúde. Amém, Continue Jesus. sustentando a vida dela a cada dia, para que nós possamos estar fazendo a Tua vontade. Amém. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado pelo carinho, queridos. Deixa eu só falar para você, ontem o prefeito da cidade liberou a igreja para voltar a funcionar. Nós marcamos um encontro no domingo, 4 horas da tarde lá na igreja, para a gente conversar no ajuste da nova fase da igreja, como é que a gente vai fazer. Então, esteja orando por isso e as nossas lives vão continuar e que realmente Deus possa nos abençoar nessa nova etapa, que a igreja possa ser bem sucedida na sua reabertura lenta e devagar, sem expor ninguém, para que ninguém seja alvo de doença. Conversa em família continua. Conversa em família continua. Ok? Deus Grande abençoe, abraço a querido. vocês. Deus abençoe. Até a próxima. Até semana que vem. se Grande Deus abraço quiser. a todos. Quinta-feira tem mais, domingo também. Amém. Tchau, tchau.